Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, hoje vim aqui trazer mais um vídeo para o canal Viver em Portugal. E como vocês já viram no título, hoje vai ser uma boa notícia, que vai ser sobre o aumento do salário mínimo aqui em Portugal. E como é normal e eu peço sempre, não se esqueçam, clique lá no gostei, que isso ajuda mesmo muito o canal, pessoal. Como eu falei, eu tô assim meio sumido e isso está sendo muito mal para o canal, mas que vocês possam dar uma força, compartilhar com seus amigos, comentarem muito, ok? Bom, deixando então de conversa, tá a gravar, tá? Que eu não sei a quantidade de cartão que eu tenho, agora eu vou ter que estar sempre ali olhar se a luz está acesa ou não, mas pronto. Mas deixando de enrolação, vamos então sobre o vídeo. Ontem saiu algumas notícias nos jornais de que o salário mínimo de Portugal iria aumentar. Atual é de 557 euros por mês em 2017. A partir de janeiro de 2018, esse salário mínimo já vai para 580 euros, que na verdade é uma boa notícia, é um bom aumento. Pronto, poderia ser mais, claro que sim, o aumento foi só de 23 euros. Eles falavam que ia para 600 euros, aliás, especulava-se muito que o salário ia para 600 euros, não foi só para 580. Pronto, é assim, basicamente a notícia que eu ia dar era só essa, mas eu quero também aqui agora falar um pouco sobre isso, o que eu acho, dar uma opinião, porque assim, é muito complicado falar em subidas de salário mínimos, porque de certa forma, isso agora é a minha opinião, é o que eu acho sobre o assunto, ok? Mas nós temos que ver tudo por dois lados, vamos assim colocar quanto se toca no salário mínimo. Por quê? É muito fácil para o governo chegar agora e falar: vamos subir o salário mínimo para 1000 euros. Ponto, subiu para 1000 euros. Mas a verdade é que assim, o maior empregador do país não é o governo, não é a função pública, é as empresas privadas. Portanto, normalmente quando há esse tipo de aumentos, as empresas, ou seja, o que vai acontecer com as empresas também tem que ser ponderado. E nos anos anteriores, quando aconteceram esses aumentos, normalmente havia minimamente um consenso, um acordo entre o governo e patrões. E esse ano não, na verdade esse ano os patrões foram completamente ignorados, todas as exigências, por assim dizer, dos patrões foram ignoradas pelo governo, e isso é muito mal, ou seja, esse é o lado negativo dessa boa notícia. Por quê? 23 euros, na verdade, vamos ser sinceros, não é assim um aumento também, nossa, que coisa maravilhosa, não é um aumento tão grande, não é, não adianta. Só que, vamos agora ver, um funcionário ganha 557 euros de salário mínimo, só que assim, a empresa que o contrata não vai pagar 557 euros, a empresa que o contrata vai pagar 900 euros, quase 900 euros no total por esse funcionário, mesmo que ele não receba quase nada disso. Ou seja, o custo de uma empresa para um funcionário é quase o dobro do que o funcionário ganha, ok? Isso engloba aqui várias coisas, e uma dessas coisas é impostos, vários, né? Já agora há vários impostos que se paga. E assim, estávamos a falar, pronto, 23 euros não é nada, de certa forma não é, mas agora pensamos, pronto, para a empresa não é 23 euros, para a empresa esse aumento vai ser de quase 50 euros. Que aí já começa a, de certa forma, pesar um pouco, não é? Só que você pensa, pronto, uma empresa, agora não vamos nem falar de pequenas, mas de grandes empresas, não tem um funcionário, tem 100 funcionários, tem 500 funcionários, e se você for pegar 500 funcionários com um aumento de 50 euros, são 5.000 euros, ok? E aí já pesa muito, porque você pensa assim, há muitas empresas aqui em Portugal, porque Portugal ainda não saiu da crise, Portugal ainda está, tirando o turismo que está a ajudar muito o país, Portugal está a passar por grandes dificuldades ainda, não vamos nos enganar. Melhorou? Sim, melhorou muito, graças a Deus, mas ainda estamos em crise, ainda há desemprego, ainda há muita coisa, e há muitas empresas que estão no seu limite, na corda bamba, ok? E falasse de repente, pronto, olha, agora vai aumentar mais 5.000 euros, mais 10.000 euros, mais 20.000 euros por mês de despesa que você vai ter. É assim, aqui, vendo por essa perspectiva, há várias coisas que eu posso ver acontecer, que muitas já estão a acontecer, que, primeiro de tudo, claro, a empresa pode fechar, pronto, simplesmente isso, é assim, é um aumento de 5.000 euros por mês, eu não tenho capacidade disso, há muitos patrões, não, é assim, eu não estou a generalizar, não estou a falar que todos os patrões estão passando assim, é claro que há empresas que ganham muito dinheiro e que isso para elas é indiferente, mas há outras empresas que 5.000 euros pode ditar a falência dela completa, ok? Ou mesmo 1.000 euros por mês pode ditar a falência, porque
já está todos os meses no negativo. A segunda coisa que pode acontecer aqui é a empresa pensar, bom, eu não vou fechar, mas assim, eu tenho 100 funcionários, para equilibrar as contas vou demitir 10. Pronto, e assim, mais ou menos, equilíbrio. Portanto, o segundo ponto será desemprego. Vai aumentar sim o desemprego aqui. Isso vai ocasionar o quê? Normalmente, pronto, a empresa tinha 100 funcionários, passou a ser 90. Só que supostamente esses 90 funcionários vão ter que fazer o que os 100 funcionários faziam. Portanto, esse próximo ponto basicamente é do que vai aumentar o trabalho, a carga de trabalho. Você, em vez de trabalhar 8 horas, meio que vai ser obrigado a trabalhar um pouquinho mais, às vezes sem receber. E outro ponto, assim, são vários pontos que eu vou te falar, mas outro ponto que isso vai gerar vai ser o aumento da porcentagem da população que vai receber o salário mínimo. E essa, assim, eu já até falei em outros vídeos, atualmente quase, eu acho que agora abaixou um pouco, mas é mais ou menos 23%, ou seja, quase 1/4 da população que trabalha aqui em Portugal ganha salário mínimo. O que já falamos várias vezes é pouco. Claro que um casal sem filhos, os dois a ganhar salário mínimo, consegue sobreviver e viver, e de certa forma, não vou dizer que viva-se mal, consegue você até viver, se forem, se economizarem bastante, ter a sua vidinha boa. Só que depois querem ter um filho, com muita sinceridade, é assim, eu não gosto de falar que dá ou que não dá, mas porque eu sei que há casos que até nem ganham 2 salários mínimos e conseguem ter filhos, mas já vai ser uma vida bem mais no sufoco, ok? E isso não é agradável, não é bom. Pronto, enfim, é assim, viver com pouco dinheiro é difícil, com filho ainda é mais complicado. Quem tem filho sabe o que eu estou a dizer, não é fácil você, às vezes, ver o filho passar por certas coisas, principalmente quando é bebê, não ter dinheiro para comprar o melhor ou o que ele precisa. Enfim, isso agora, se eu fosse começar a falar disso, já ia estar outro vídeo, não vou voltar a entrar nesse assunto. E há um outro ponto que eu acho que também que pode piorar, que já tem sido bem complicado aqui, que é trabalharem a recibos verdes. E recibos verdes, já agora explicando assim muito por alto, basicamente é você ter uma empresa. Não é uma empresa, mas é como se você tem que abrir uma atividade nas finanças e é como se você tivesse uma empresa, ou seja, você vai poder fazer prestação de serviço, o recibo verde é uma espécie de fatura de prestação de serviço. E por que isso é mal? É que assim, enquanto que se eu sou carpinteiro, trabalho por conta própria, é bom eu ter recibos verdes, porque assim eu posso, enfim, ou se eu sou eletricista, ou se eu faço qualquer tipo de prestação de serviço, é bom, ok. Só que o que está acontecendo com as empresas? Há muitas empresas que hoje em dia só contratam a recibos verdes, e isso é muito mal. Por quê? Vamos aqui tentar pegar alguns exemplos, por exemplo, mesmo o salão de cabeleireiro, o salão de beleza, pronto, o que vocês quiserem. Normalmente o correto seria, eu entro ou recebo a comissão, mas com salário fixo ou não, desculpem, mas tem um salário, mesmo que seja salário mínimo, tem um salário fixo, ok? O que acontece hoje em dia não é bem assim, olha, eu vou te contratar para você trabalhar aqui no meu salão de beleza, só que vou te pagar recibos verdes, ou seja, se você vai ganhar 500 euros, você vai me passar um recibo de 500 euros e eu lhe dou os 500 euros. Só que os recibos verdes, enquanto que contrato você tem regalias e direitos, recibos verdes você quase não tem direito nenhum e você é quem paga todos os impostos. Se você ganha 500 euros, você é quem vai pagar os impostos. Desculpem. Claro que aqui vai entrar muitas coisas que até um X você não paga IVA, até outro X durante 1 ano e meio você não paga segurança social. Há aqui muitas coisas que eu não estou levando em consideração, eu estou falando num grosso, ok? Mas a verdade é que recibos verdes você não vai ter grandes valias, você não vai ter grandes direitos. Recibos verdes é prestação de serviço, significa que amanhã eu posso te mandar para a rua e você não vai ter direito nenhum e nem vai poder reclamar para ninguém, porque você é recibos verdes, você estava a me prestar um serviço, ok? E como eu falei, há mesmo muitas empresas que estão se aproveitar disso e isso vai ser bem negativo. Pronto, olha pessoal, também eu já não sei quanto tempo é que eu tenho ali no cartão. Bom pessoal, olha, foi esse assim, é mais ou menos a minha opinião, meu ponto de vista. Como eu falei, para mim o salário mínimo podia subir até 1000 euros, desde que houvesse uma sensibilidade do governo para que essa sobrecarga não caia sobre a empresa, que na verdade as empresas não conseguem, não vão conseguir. Portanto, tinha que haver um bom senso do governo de
amenizar as coisas também pro lado das empresas, de dar mais incentivo para contratação. Pronto, enfim, isso já era assunto para um outro vídeo, mas muito obrigado por tudo, pessoal. Olha, obrigado por terem assistido, obrigado pelo vosso carinho e tchau. Até a próxima semana, pessoal.